Bom, a gente considera que um transtorno de humor pertence ao espectro bipolar quando existe uma oscilação do nível de humor, de energia, de psicomotricidade, no sentido de ativação. Seja uma ativação mais leve, que seriam as hipomanias, ou uma ativação mais acentuada, que seriam os episódios de mania. É isso que caracteriza o transtorno bipolar do humor. A presença desses dois polos, tanto do polo depressivo quanto do polo bipolar. O polo depressivo, ele é indistinguível de uma pessoa que faz somente episódios depressivos e que teria uma depressão maior. E o que vai fazer um diagnóstico de transtorno bipolar é justamente a presença desses episódios de mania ou hipomania. Por isso a importância de saber identificá-los. E é sobre eles que eu quero falar aqui. Então vamos começar pela principal característica, que é a alteração do humor de base, que a gente vai encontrar num episódio de mania ou hipomania. Eu vou parar de falar mania ou hipomania porque, na verdade, a diferença entre elas é na intensidade dos sintomas. Então, uma hipomania é uma mania mais leve. E em relação ao humor, é aí que para mim mora o principal desafio, assim, porque é descrito como um humor elevado. Não necessariamente a pessoa vai estar feliz, ela vai estar eufórica. E aí eu acho super difícil pesquisar isso na prática clínica, porque você pergunta assim pra pessoa, você se lembra de alguma época que você ficou muito pra cima, que você tava se sentindo muito bem, e que tava alegre? E aí as pessoas falam assim, sim, quando eu casei, ou quando eu me formei, quando eu tive um filho. E eu falo, não é isso. Não é um humor condizente com os estímulos do meio. É um humor que aparece de forma autônoma, independente ali, e na maioria das vezes incongruente com a situação que a pessoa está vivendo. E aí, essa elevação de humor em um episódio de mania, ela pode se manifestar principalmente de duas formas. A primeira seria através de um humor eufórico, em que o indivíduo tá alegre, ele tá falando alto, ele canta, ele dança de forma ali extravagante, exagerada e pouco apropriada para o meio ali, para a situação que ele tá. E a outra situação, a outra manifestação de elevação de humor em um episódio de mania pode ser através de um humor expansivo, em que o indivíduo ele tá se sentindo um pouco mais grandioso ali, cheio da razão, então ele é um pouco petulante, ele fala alto, ele quer se impor, ele se sente destemido, corajoso, cheio de si. E é importante ressaltar que essas alterações de humor, elas são diferentes do padrão habitual de funcionamento da pessoa. Então não pode ser um indivíduo que a vida inteira se comporta dessa forma. De repente, essa pessoa começa a se comportar de uma forma diferente do habitual. Bom, além do humor, uma outra característica que está presente quase que invariavelmente nos episódios de mania é uma elevação do nível de energia. Então, esses indivíduos, eles estão enérgicos, eles estão acelerados, eles querem fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, eles se movem mais rápido, eles conversam mais rápido, e há também uma diminuição da necessidade de sono. Isso é muito diferente de insônia, em que a pessoa não consegue dormir. Na mania, esse aumento de energia leva a uma diminuição da necessidade de sono, então ela acha que dormir seria desperdício de tempo, porque eu tenho um monte de coisa para fazer, eu não tô cansada e tô elétrica. E geralmente elas gastam essa energia com aquilo que elas têm interesse. Então, se elas gostam de ler, elas passam noites lendo. Se elas gostam de trabalhar, elas viram a noite trabalhando, e isso vai variar a depender daquilo que a pessoa se interessa mais, ou naquele momento ela está interessada. Outra característica dos episódios maníacos é um aumento da autoestima. Então essa pessoa ela se sente mais autoconfiante, mais inteligente que os outros. Um outro sintoma cardinal de um episódio maníaco é o aumento da capacidade de sentir prazer. Lembra, é exatamente o oposto do que tem num episódio depressivo, que é a anedonia.
Na mania, a pessoa tá muito mais empolgada, as coisas despertam muito mais o interesse dela e ela vive aquilo de forma muito mais intensa, ela tá empolgada com coisas que antes talvez não chamariam muito a atenção dela. Em relação ao pensamento, é muito comum pacientes em um episódio maníaco relatarem que os pensamentos estão acelerados, então é como se a minha cabeça não parasse. E são pensamentos de conteúdo positivos, pensamentos otimistas, grandiosos, e isso também se reflete na fala desses pacientes. Então eles ficam mais falantes, mais comunicativos, às vezes é difícil interrompê-los, ou então a gente está conversando e eles interrompem a gente como se houvesse uma necessidade aumentada de falar aquilo que está pensando, assim, de se expressar, de emitir as suas opiniões. E na maioria das vezes eles não percebem que estão tendo essa atitude um tanto quanto às vezes inconveniente ali e inadequada, porque há uma falência de crítica, mas as pessoas percebem que claramente ela está muito mais falante. Ainda em relação a essa inadequação, é muito comum que essas pessoas façam comentários ali inapropriados, que contem piadas ou falem assim o que vem à cabeça, até por um aumento da impulsividade, que também é muito comum nos episódios de mania. Então, fazem planos, começam as coisas ali de forma impulsiva, sem pensar muito nas consequências. E a dificuldade de controlar os impulsos, ela pode ser vista em vários comportamentos, como, por exemplo, com gastos excessivos. O que acontece? Essa pessoa, ela tá muito bem, ela se sente capaz de resolver os problemas, ela tem uma percepção distorcida de que ela precisa de determinado objeto, então ela faz aquele gasto e às vezes se endivida de forma muito inconsequente e impulsiva. E é muito comum nos episódios maníacos depois a gente ter que lidar com essas situações de prejuízo financeiro. O comportamento de risco associado ao aumento da impulsividade nos episódios de mania é o abuso de substâncias. Então elas estão mais inconsequentes e mais impulsivas, então acabam consumindo mais. Então pessoas que já faziam consumo costumam aumentar a quantidade, o padrão de uso, ou pessoas que não tinham esse hábito anteriormente passam a usar. O comportamento sexual também costuma estar alterado em pacientes com mania. Comumente, esses pacientes eles estão hipersexualizados por um aumento da capacidade de sentir prazer, e a atividade sexual também está associada a prazer, então eles buscam isso de forma mais intensa. Então eles podem estar hipersexualizados ou abertos para novas práticas sexuais, enfim. Isso pode se manifestar de várias formas. Se for algo leve, aquilo pode passar despercebido, mas existem casos de pessoas que adotam comportamentos promíscuos, de risco, e que a gente também precisa ficar atento. No campo visual, esse aumento de impulsividade ele pode se manifestar através de uma mudança na qual a pessoa se veste. Então elas podem passar a se vestir de forma muito mais extravagante, usando roupas mais coloridas, usando mais adornos ali, ou roupas que são mais ousadas, que tipicamente são diferentes daquele estilo que a pessoa tem. Então, se for uma pessoa que tem um estilo mais básico, ali, mais neutro, isso fica muito evidente. Esse aumento de impulsividade, ele vem como um ter que fazer ou querer demais. Então, é comum as pessoas nessa fase de repente terem a vontade de fazer uma tatuagem, colocar um piercing, fazer um procedimento estético, fazer uma viagem, comprar alguma coisa, enfim, o que ela invocar, ela vai querer fazer ali de forma imediata, sem pensar muito nas consequências, sem pensar muito se é a hora certa, se ela tem condições financeiras para fazer aquilo, por conta dessa impulsividade. Ai de quem tentar convencê-la do contrário. Uma das coisas que fica muito evidente na mania é que o paciente ele está muito confiante de si mesmo e das suas decisões. Então, se alguém tenta mostrar uma visão diferente ou ir contra as ideias dele,
É muito comum que ele se irrite, que ele fique impaciente ali e reage às vezes de forma até agressiva por conta desse excesso de autoconfiança misturado com impulsividade. Essa reação seria algo que dificilmente essa pessoa teria se ela tivesse no seu estado habitual, normal de si. Uma outra situação que é muito comum, aumento na impulsividade no trânsito, que se manifesta através do aumento da pressa e de uma dificuldade de esperar. Então, esses pacientes, eles passam a dirigir em velocidades acima do que é permitido, eles não respeitam as regras de trânsito, eles se irritam facilmente com os outros motoristas e pode colocar a vida deles e de outras pessoas em risco. Tem inúmeras outras esferas que a gente pode observar essa manifestação de aumento de impulsividade, e isso vai depender da disposição de cada um, da personalidade de cada pessoa e das circunstâncias em que ela está vivendo. Uma que eu me lembrei que é muito frequente é do abuso de medicações. Essas pessoas, elas tendem a usar às vezes sedativos ou medicações para tentar desacelerar um pouco o pensamento, e elas usam de forma realmente abusiva. Uso de analgésico, de medicações ali de forma muito inconsequente. Enfim, todos esses sintomas que foram relatados, essas alterações de comportamento, elas precisam estar presentes em uma pessoa de forma persistente por um período não inferior a 7 dias para que a gente caracterize um episódio de mania.